Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: quem se conhece, levita e flutua, por estar com o raciocínio desenvolvido, a vidência racional e o aparelho racional. Nádia. Agora chegou a hora de todos se libertarem da lapidação feita pela dona do pensamento, pelo pensamento lapidador, causador do sofrimento e da dor. Agora, pelo que já conhecem, não podem admitir mais as vaidades como elemento de prestígio. E as vaidades são conduzidas pelo pensamento lapidador. E por isso, todo vaidoso é um sofredor. Por quê? Porque está sendo lapidado pelo pensamento lapidador. Está sob o pensamento, o magnético, para ser lapidado por ele. E por isso todo vaidoso é um sofredor. Sofre as consequências de suas vaidades. E quanto mais vaidade, mais lapidação. E quanto mais lapidação, mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais destruição. E quanto mais destruição, mais desilusão. E quanto mais desilusão, mais decepção. E onde está a decepção, está a falência para outras transformações ou para outra transformação. Já perderam tempo demais com as vaidades em que todos foram tão lapidados. Tudo isto porque ninguém se conhecia. E quem vive sem se conhecer é vaidoso até perecer. E todo vaidoso pena demais, sofre demais o preço das vaidades absurdas. E agora é hora da verdade das verdades. Não há mais tempo a perder, porque já perderam tempo demais com as vaidades que nada adiantaram. Por a vaidade ser feita pelo pensamento lapidador. Agora está na hora do desenvolvimento do raciocínio. O ponto máximo da vida, por ser o ponto da verdadeira vida, que é a vida eterna. E a vida eterna, que é no verdadeiro mundo de origem de todos, é no mundo racional. Lá sim, o verdadeiro estado natural e normal de todos. Lá, todos realizados. Fora de lá, todos aí penando e sofrendo por se realizar. Na matéria, ninguém se realiza, porque tudo é fantasia, sonho e ilusão. Numa fase em que todos estão em liquidação, é uma fase de ilusão, por ninguém se conhecer, sendo lapidado pelo pensamento magnético. E nessa classe de pensador, e vendo que todo pensador é um sofredor. Na vida de sofrimentos, ninguém se realiza. Bom, gente, essa mensagem do racional superior, eu destaquei aqui o assunto vaidade, o sentimento vaidade, né? Pesquisando sobre esse assunto no dicionário e lendo artigos dos psicólogos Alfredo Adler e Alcione Risse, eu descobri que a palavra vaidade vem do latim vanitate, que designa tudo aquilo que é ilusório, vazio, fantasioso, né? É uma espécie assim, uma preocupação que muitas pessoas têm de atrair a atenção e a valorização dos outros, a aprovação dos outros. Pessoas que precisam ser elogiadas em tudo que fazem para se sentir bem. E quando recebem uma crítica, se desequilibram emocionalmente. Esse tipo de comportamento tem muito a ver com a falta de autoestima. Porque a pessoa que tem a autoestima elevada, ela acredita em si própria, ela confia nas suas potencialidades e não precisa do aplauso, da aprovação do outro para tomar suas decisões, né? A natureza, criadora de tudo e de todos, ela desenvolveu, através das energias elétrica e magnética, dentro de cada um de nós,
vários tipos de sentimentos, bons e ruins, com o objetivo de nos lapidar. Dependendo da carga magnética, o ser humano pode estar dominado por um bom ou um mau sentimento. O amor, por exemplo, é o sentimento mais nobre que existe. Mas se ele for praticado, se ele for desenvolvido com exagero, em demasia, ele acaba prejudicando não só quem está dando o amor, como também quem está recebendo. Porque a pessoa que ama demais, ela se torna controladora, ciumenta, pegajosa e até inconveniente. Já a vaidade, o sentimento que se destaca nessa mensagem, não é um sentimento positivo. Mas se for praticado com base na autoconfiança, na autoestima, não prejudica. Por exemplo, cuidar da aparência sem exagero, né? Para se apresentar limpo e decente diante das pessoas, executar as tarefas, os trabalhos com boa vontade e capricho, são ações que não fazem mal e representam até o nosso cartão de visita. Agora, quando a vaidade ela é exagerada, ela pode levar a pessoa à arrogância, à prepotência, falta de empatia com os outros e até afastamento. Todas as nossas ações e sentimentos devem ser praticados com equilíbrio. E equilíbrio é tudo aquilo que o ser humano não tem. E por que não tem? Por falta de conhecimento, por não se conhecer, o ser humano age baseado na imaginação e no pensamento, que são duas forças falidas e degeneradas, responsáveis pelo desequilíbrio do animal racional e pela baixa autoestima do animal racional. Desde 1935, nós já sabemos, terminou a regência da imaginação e do pensamento aqui na Terra, porque teve início a fase racional. Então, a palavra de ordem da natureza passou a ser raciocinar. E raciocinar como? Conhecendo e estudando a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Ao fazer um estudo diário dessa obra, o ser humano aprende a ver a vida pelo lado prático, natural, consciente e racional, e não pelo lado ilusório e fantasioso. O desenvolvimento do raciocínio, ele aumenta, ele eleva a nossa autoestima, porque a gente passa a se conhecer, conhecer o nosso semelhante, conhecer os movimentos e os poderes da natureza, e todas as orientações precisas e necessárias para nós tomarmos decisões importantes na nossa vida, nós recebemos racionalmente. E não através de fulano e beltrano, mas sim do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, vale a pena conhecer, quem ainda não teve esse privilégio, conhecer a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos, o racional superior, ele diz que todos nós temos um pouco de vaidade, ou melhor, todos nós somos vaidosos, porque faz parte do comportamento do animal racional. E eu estava observando, depois que eu li esse texto, as pessoas que vivem profissionalmente da exploração da sua imagem, como os cantores, os atores de cinema, teatro, televisão, os modelos fotográficos, essas pessoas, por conta da profissão, elas se tornam verdadeiras escravas da vaidade, não é verdade? É verdade. Primeiro volume, a lição do faraó, ele diz: o magnetismo era a força inspirada dos deuses de outrora na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Então, esses exemplos que a professora Nádia deu são de magnetismo. E a pessoa está explorando o magnetismo, está se carregando de magnetismo. Isso, perante a fase racional, que é uma fase de decisão, né? Se não se ligar, não acompanhar a evolução da natureza, a natureza agora é racional, vai perder o seu tempo e vai para as classes inferiores quando se transformar, porque o certo é que se transforma. Não adianta essa vaidade toda, não adianta ganhar muito dinheiro com likes e não sei o quê, não adianta.
Isso tudo é magnetismo. Então, a força inspirada dos deuses de outrora, porque os governantes, todos eles também querem esse poder em cima dos outros, em cima do próximo, né? E isso aí começou com a palavra vaidade, né? E no título do programa de hoje é Quem se conhece? Quem se conhece? Quem se conhece levita e flutua por estar com o raciocínio desenvolvido, a evidência racional e o aparelho racional. A continuação da frase é: quem se conhece com consciência racional e quem já tem conscientização racional está em todo lugar, por tudo ser de origem racional. Então a palavra se conhece liga direto com conscientização, outra palavra muito querida do nosso professor, amigo, saudoso professor Porfírio, né? É tudo estados de consciência. E o animal racional não se conhece, ele fica cultivando um estado de consciência inferior, de pensador, sofredor, mortal e que está no risco de se transformar para classes inferiores agora. A natureza está fechando o crédito karma. Se não fizer por onde, não vai poder subir. E a porta de baixo está aberta, né? Então essa palavra-chave é fundamental para quem estuda a cultura racional. Agora, tem um histórico que ele diz sobre flutua, levita, vidência racional. Ele fala, tem 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, 4 partes importantes que a cultura racional desenvolve. A primeira é o raciocínio. E o raciocínio é um estado de consciência que a mente vai ficando treinada, né, a observar bastante bem as coisas e está adquirindo conhecimento, e a mente vai ficando clara e vai alcançando uma orientação superior. Então o raciocínio eu chamo de canal de áudio. Escutei de uma entidade já faz muito tempo, ela disse: meu filho, primeiro é a intuição, depois a orientação, depois vocês são guiados. Guiado, quando a pessoa vê, ela está na cara do gol, ela está precisando de alguma coisa, ela é levada. É uma coisa maravilhosa. Isso começa a acontecer, lógico, aos poucos, depois mais. Então você sabe que está no caminho certo. Por último, está ligado, meu filho. Então ela dividiu em 4 esse processo que começa na intuição, né? Petrubaldi diz que todo mundo tem a intuição. Se ela não está despertada, tem que despertar, desenvolver, controlar. Por último, é ficar sob controle, né? Então, o aparelho racional está com esse... É para chegar no canal de áudio. Eu não escuto, mas conheço gente que escuta, né? Então, está conversando com os eternos em vida. Então, esse já está muito bem na fita, né? Depois é aparelho racional, a áurea vai ficando racional, e aí é onde ele começa a falar da levitação, né? Tem vários modos da levitação, já tem programa sobre isso. Depois a vidência racional eu chamo de canal de vídeo. Quando chegar nesse ponto, aí sim, já é, né? São Francisco de Assis está lá na sua história, né? Fioretti, Frei Leão, ele conversando com os anjos que vinham. Nossa Senhora foi 2 vezes, né? E quem estava do lado não estava vendo, mas ele estava conversando com os eternos em vida, ou seja, já voltou em vida para a eternidade. Mas o racional bota essa última parte importante: desmaterialização do habitante do mundo racional. Aí, nesse ponto, está vivendo no mundo racional e vivendo aqui, né? Ligado à eternidade em vida, vendo lá e vendo aqui. Isso aí é o desenvolvimento completo. A palavra começa com se conhecer, conscientização. E como eu citei São Francisco, né, a máxima dele é que simplicidade é voluntária, é o contrário de vaidade. A pessoa está investindo na energia magnética, fazendo cortesia com o magnético, não vai se dar bem, né? Fazer um agrado de vez em quando a pessoa pode precisar. Ele fala, trato para aparentar, todo mundo precisa tomar um banho, fazer uma barba, essas coisas, ter uma roupa boa para ser bem recebido, isso aí dessa sociedade humana, desumana ainda é, né? Mas racionalmente é a simplicidade e humildade, é isso que o astral superior dá valor, e quando não tem isso, eles aí em cima se afastam, né? Então, quem se conhece levita e flutua por estar com o raciocínio desenvolvido, a evidência racional e o aparelho racional. Leia Universo em Desencanto. Nós já temos um pouquinho de tempo, então só para acrescentar aqui algo que... Uma máxima, dentro das muitas máximas e infinidade delas, dentro da obra de cultura racional, tem uma passagem no primeiro volume da obra,
que fala exatamente isso sobre a vaidade. Esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Muitos acharão difícil, dizendo que esta solução aqui esclarecida nesta obra não poderá ser trazida a público. Esses que dizem que isso não... Na época, quando se falavam, e hoje ainda tem muita gente ainda que fala isso, é devido ao orgulho, à presunção e à vaidade. É claro, não aquela vaidade necessária, positiva, que a gente tem que ter com o asseamento do próprio corpo, com a vida. Em outra passagem também do mesmo livro, na obra básica, no livro 1, diz o seguinte: e assim, reconhecendo a sabedoria e o orgulho de muitos, que tudo julgam saber e nada sabem, não admitindo coisa alguma, é que esta obra, ele repete de novo, o autor repete, esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Então tá aí, essa parte que eu gostaria de acrescentar, que ao meu ver é muito bonita, já no primeiro volume da obra, O Universo Desencanto. Se não conseguir desaparecer essa parte doentia, da parte negativa, do orgulho, da presunção, da prosa e da vaidade, o leitor ou infante não consegue ir em frente de forma alguma. Ô Bira, pois não. E só para acrescentar mais a esse ponto aí, que é brilhante, também ele, para quem, né, começa a estudar e está preparado para compenetrar nessa obra, já dá um impacto muito forte. Uma também das primeiras definições da cultura racional, que quando você começa a ter o contato com esse conhecimento, que ele diz assim: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Então também é uma expressão muito forte também, e no meu entendimento eu percebo da seguinte forma: um dos maiores opositores para a pessoa estudar cultura racional, para buscar o autoconhecimento, se conhecer, é romper com os grilhões da vaidade, né? Porque nós somos muito vaidosos no ponto negativo, né, do entendimento da questão, né? Com certeza, tem até um filme, eu não me lembro agora o nome do filme, na hora lá o personagem, na hora ele perde pra vaidade. O Carlos deve saber que filme é esse que eu tô falando, né? Ele riu ali, ele sabe. O advogado do diabo. O diabo fala: meu pecado favorito. A vaidade. Então tá aí, passo aqui a palavra para os demais, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Palavras do racional. E para alcançar esse desenvolvimento com mais brevidade, é necessário a persistência na leitura para o desenvolvimento do raciocínio, da vidência racional e do aparelho racional, feito pela energia racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!